Bom, vamos lá, gente. Complementar aqui o speech do Bruno. Assim, a gente conversa aqui diariamente, né? A gente tem uma pequena divergência aqui no view de bolsa. Assim, acho que o view top-down ele é positivo, sem dúvida. Assim, quando a gente compara com o resto do mundo, tem esse desconto realmente relevante. Quando a gente compara o ciclo de queda de juros, é algo positivo. De certa forma, esse ciclo também eu acho que já está bem precificado na curva, né? Quando a gente olha a curva de juros, já tem uma queda relevante já de juros embutida. Então, não acho também uma grande novidade para o mercado, mas sem dúvida isso pode trazer fluxo, né? Então, essa é a parte positiva. A gente vê ali é, por conta de fluxo, né? Então, a gente viu pelo primeiro mês ali, agora em julho, o fluxo de resgate finalmente quase acabando, né? Então, a gente estava tendo ali 5 bi de resgate por mês ali na parte de FIIs, e a gente caiu esse número, se não me engano, alguma coisa perto de 500, né? Então, praticamente zerou os resgates ali de fundos de ações. Então, isso é a parte positiva, assim, desse ciclo de queda de juros. A gente pode voltar a ter fluxo de entrada para a renda variável e ter uma força compradora ali para o mercado. Do lado micro, esse desconto de múltiplo, de fato, existe. Assim, eu sou não gosto tanto de olhar múltiplo de índice, muita mudança de índice ao longo do tempo. Mas, de certa forma, a gente tem um pouco de desconto, na minha visão, um pouco justo, dado o nosso ciclo também atual de micro das empresas, né? Então, assim, a gente ainda não está vendo um ciclo econômico onde a gente está tendo revisão de lucro para cima das companhias. Então, assim, a gente teve essa alta da bolsa até agora, ela foi basicamente derivada de redução de risco, redução de CAE, né, de custo de capital. A gente não viu revisão de lucro para cima, a não ser, claro, por uma taxa de juros mais alta, mas operacionalmente as empresas ainda não têm entregue ali resultados melhores do que esperado. Estamos começando a entrar na dinâmica do segundo TRI, mas eu acho que não tem grandes expectativas de resultado. E a gente tem algumas incertezas relevantes também, algumas empresas que fazem elas negociarem com múltiplos abaixo do esperado. Vamos dar um exemplo claro agora do JCP, né, que é uma jabuticaba que a gente vem falando aqui há muitos anos aqui no Brasil, que uma hora vai acabar. Não está claro que vai acabar agora no curtíssimo prazo, mas a gente tá no âmbito de reforma tributária, tanto de renda, tanto da receita. Isso pode ter efeito, sim, nas companhias. Vamos lembrar que, como o Janta falou, o Haddad está em busca de mais de 150 bi para fechar o furo. Esse dinheiro, naturalmente, vem das companhias, né? Então, esse aumento de taxação pode, sim, afetar o resultado das companhias. Então, deixa a gente um pouco mais cauteloso, longe de falar que a bolsa está cara. Acho que a bolsa realmente não está cara, mas eu acho que a gente não tem que ter driver para melhorar a projeção de lucro para frente, para a gente ter uma segunda pernada assim, mais forte da bolsa. Tá? A gente teve um resultado, uma alta realmente boa, né? Se a gente contar a Vale, que a Vale caiu, a gente teve uma alta razoável. Eu acho que para a gente ter uma segunda pernada ali mais forte, a gente tem que ter realmente um início de ciclo de revisão de lucro para cima. Tá? Então, é um pouco da minha cabeça hoje em dia. É, Falando um pouquinho do mês passado, assim, a gente teve um mês positivo para a Bolsa, né, como a gente comentou. Foi um mês muito positivo, principalmente para o setor de commodities. A gente teve um petróleo subindo ali mais de 15% no mês. É, a gente teve a reunião do Politburo lá na China, que o mercado tentou olhar com um pouco mais otimista, o comitê sendo um pouco mais dovish. A gente viu com um pouco de cautela, assim, de fato, você tem uma grande expectativa de estímulos da China, que a China possa voltar a fazer estímulos para acelerar a economia, porque até então os dados econômicos lá vêm vindo realmente muito fracos. Não teve nada de relevante, mas o mercado tentando ali ler, no certo lado mais otimista, que eles deixaram alguns indicativos no statement, apesar de não terem feito estímulos no momento. Tá? Então, foi uma alta que a gente é, não compra, tá? Principalmente falando de commodities ali, metálicas. É, a gente acha muito cedo e o fundamento ainda continua não muito interessante, mas isso ajudou algumas empresas aí que subiram bem no mês. E foi um mês ali com algumas, principalmente empresas de beta, indo bem. Então, o nosso portfólio tá com um pouco mais, diria que, não conservador, né? Mas só a gente tem exposição, a gente está com pouca exposição em empresas de beta, dado a alta que a gente já teve. Então, a gente já performou um pouco no mês passado por conta desse micro. Entrando um pouco ali no detalhe do mês, né? A gente fez algumas mudanças de portfólio. É, uma delas ali, falando um pouco primeiro das vendas, né? Falando de commodity, a gente zerou a posição em Petrobras, tá? Lembrando que a gente carregou essa posição ao longo do ano passado inteiro, a gente zerou ali pós-eleição, e após um início mais positivo ali da nova gestão, a gente resolveu recomprar ali entre abril e maio.
E a gente zerou. Foi uma compra que deu dinheiro, a gente zerou. Eu realmente acho que nesses níveis de preço da Petrobras não tem uma simetria positiva. Tá? Assim, o valuation nominal ele até que é interessante, longe de falar que a empresa está cara, mas quando a gente compara com as empresas lá de fora, né, assim, o setor inteiro de petróleo era barato hoje em dia no mundo. Né? Você teve uma mudança estrutural de múltiplo no setor de petróleo, seja por conta de mudança de matriz energética, outras discussões que o petróleo nesse patamar não fica por muito tempo. O fato que as empresas negociam com múltiplos mais atrativos lá fora também. Então, quando a gente olha, por exemplo, em termos de dividendo, né, que hoje em dia o mercado olha muito mais dividendo do que o múltiplo em si, a gente tem uma Petrobras que, com essa política de dividendos que foi anunciada essa semana, vai estar pagando um dividendo em torno de 10% ano que vem, nas nossas contas, que é muito em linha do que uma Shell, uma British Petroleum ou uma Exxon paga. Então, assim, quando eu comparo uma empresa estatal com riscos de governo e uma empresa privada pagando o mesmo dividendo, eu acho que não justifica, por mais que esse dividendo em si seja um dividendo interessante, não justifica o risco, tá? Lembrando que para 2023, provavelmente o dividendo da Petrobras tem grande chance de ser mais alto, tá? Esse é um ano que ainda tem alguns não recorrentes, ainda tem venda de ativos que estão afetando a geração de caixa da companhia, então ela vai sobrar com mais caixa e pode ser que pague um dividendo extraordinário, então pode ser que eventualmente ela pague até 20% de dividendo esse ano por conta de não recorrente, mas eu acho que o mercado vai começar a olhar para a forma recorrente, né, que é o ano que vem. É, Sem falar dos riscos, naturalmente, da paridade de preços, né, que está realmente entrando num nível realmente bem preocupante. Isso pode afetar também o resultado. Então, isso aí não estamos nem colocando isso na conta. Então, acho que está num preço relativamente justo. Então, dados os riscos que a gente está vendo e uma piora ali da governança mais nesse último mês, com essas discussões de paridade, a empresa voltando a falar em M&A, fala-se da Braskem, da Vibra, a gente achou melhor zerar a posição em Petro. Então, não acho como eu falei, a simetria compensa ali o risco que a gente tem. Aí só emendando essa alta do petróleo, a gente zerou uma posição que a gente tinha botado em azul, uma posição que acabou durando pouco tempo, essa alta do petróleo acaba piorando bem a dinâmica. Além disso, a posição, o resultado também, que a companhia está sinalizando, está vindo abaixo do esperado, independentemente do petróleo. Então, a gente acabou zerando ali a posição em azul. E terminou de zerar uma posição que a gente tinha montado também de Porto Seguro, uma posição que deu dinheiro, a gente estava colocando no bolso, basicamente batendo no nosso target, a gente zerou. Do lado de adições, assim, a gente aumentou a posição de Brasil Foods, a gente tinha começado a montar no mês passado, a gente aumentou na oferta, a empresa fez um follow-on ali de quase 5 bi, a gente aumentou na oferta. Eu acho que é uma empresa que está. Toda essa questão de deflação de commodities que o Fernando comentou afeta positivamente a companhia do lado de insumo, né? A Brasil Foods, basicamente, o custo é milho e soja, e a gente tem essa dinâmica do Brasil com o preço do milho e soja bem abaixo do internacional. Então, isso favorece muito no aspecto competitivo, né? Porque geralmente em ciclos de queda de commodity, o preço do frango cai junto. Então, não necessariamente a empresa tem um ganho de margem. Dessa vez a gente tem uma vantagem competitiva no Brasil por conta da não conseguir escoar, né? Nosso milho e soja aqui estão bem mais baratos que lá de fora, então a gente tem uma vantagem competitiva e a gente acha que a empresa vai se beneficiar disso no segundo semestre. Isso não bate ainda no próximo resultado de curtíssimo prazo, por conta de estoque, naturalmente, mas a gente acha que isso deve beneficiar resultados ali do segundo semestre. Então, a gente está bem animado, a gente aumentou a posição, a gente sabe que é um case cíclico, tem seus riscos, mas a empresa fez esse aumento de capital, está menos alavancada, e a gente acha que tem essa tendência positiva de resultado ali para frente, sem contar, claro, da questão de melhora operacional que pode ter com a nova gestão. E uma empresa que a gente iniciou no mês passado também foi a M. Dias Branco, uma empresa que também se favorece essa queda de commodity, né? O insumo dela principal é o trigo, tem os riscos da guerra da Ucrânia e da Rússia, né, que podem impactar o preço do trigo, até recentemente subiu um pouco por conta de ataque nos portos, mas a gente hoje vê a Ucrânia muito menos relevante, ela produz metade do trigo que ela produzia antes da guerra, então já está menos relevante no supply e demand do mundo, e a produção dos outros países mais do que compensou a produção na Rússia, a produção na Argentina, mais do que compensou o que a Ucrânia saiu do mercado. Então, a gente não. É claro que é um risco, mas é um risco menor do que tinha no início da guerra. Então, e a gente está vendo realmente uma melhora de margem ali e um mercado mais saudável de preço. Então, a gente acha que a empresa vai se beneficiar desse aumento de margem também nesse segundo semestre. Então, foi outro case que a gente aumentou ali ao longo do mês. Acho que é isso, gente, de relevante